E hoje eu trouxe um assunto que é bom demais da gente falar, que é leve, que é suave, que é real, que é bem bacana. Eu vou falar de bem viver. O que é viver bem, né? O que é bem viver nos dias de hoje, o que sempre foi bem viver e o que sempre será bem viver. Porque nós sabemos que as coisas boas nunca saem de moda, né? E as coisas ruins nunca deveriam estar na moda. Então, assim, o bem viver, ele sempre foi um bem viver, ele é um bem viver e sempre será um bem viver. Que é viver de acordo com os ensinamentos de Deus, com os ensinamentos de Jesus. Eu escolhi 3 passagens, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu gosto muito de usar sempre a codificação espírita, né, nos nossos bate-papos, nas nossas palestras, para a gente ter a certeza que estamos firmados na doutrina espírita. Todos aqui conhecem o Pentateuco Espírita? Sim ou não? São 5 obras, né? São 5 obras básicas que foram ditadas, né, a Kardec pelos espíritos de luz, e são elas, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, Gênesis e o Céu e o Inferno, tá? São as 5 obras do Pentateuco. A partir dessas 5 obras, a partir do entendimento, da leitura, da compreensão dessas 5 obras, que nós devemos partir para as inúmeras obras que existem aí na doutrina espírita, para nos consolar, para nos ensinar, não é? Para fazer dos nossos dias melhores da gente viver e da gente evoluir a cada dia, tá bom? Eu trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo, escolhi 3 itens diferentes em 3 capítulos diferentes. Eu vou ler um pedacinho e a gente vai comentar um pouco, tá? Primeiro eu gostaria de saber, quem arrisca falar para mim o que é bem viver? Quem arrisca falar, levanta a mão para mim, por favor. O que é bem viver? É viver feliz, né? É viver feliz. Mais uma resposta. O que é bem viver? Quem fala? Sem timidez, gente, pode falar. O que é bem viver? Estar com a consciência tranquila. Estar com a consciência tranquila. Mais uma, para a gente bater o martelo na terceira. O que é viver bem? Ter um lar para voltar. Ter um lar para voltar. Olha que maravilha! Isso tudo é viver bem, não é? Estar feliz é viver bem, sim ou não? Sim, né? Estar com a consciência tranquila de que fez o melhor possível naquele momento é viver bem? Sim ou não? Sim. Ter um lar para voltar é viver bem? Demais. Muito bom, viu? Esses conceitos da gente viver bem. Nós vamos falar muito desses 3 e vamos citar algumas outras situações que são consideradas de viver bem. Vamos lá no Evangelho. Primeiro eu vou pegar o capítulo 2, que é Meu Reino Não É Deste Mundo. O item 5, um pedacinho só, chama O Ponto de Vista, tá? Que é o título do item. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, quando muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles examinam a vida terrestre. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que para ele é indefinida, a vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta estação num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida não são mais que incidentes que recebe com paciência, porque sabe que não são senão de curta duração e devem ser seguidos de um estado mais feliz. A morte nada mais tem de apavorante, e não é mais a porta do nada, mas a da libertação que abre ao exilado a entrada de uma morada de felicidade e de paz. Sabendo que está em um lugar temporário e não definitivo, recebe as inquietações da vida com mais indiferença, e disso resulta para ele uma calma de espírito que lhe atenua a amargura. Olha que interessante. Chama ponto de vista, né? Esse item. Nós da doutrina espírita, nós temos o conhecimento
das reencarnações, né? Das diversas reencarnações, das diversas existências corporais que nós já passamos, que nós estamos em uma e que nós ainda iremos passar. Então, nós sabemos que o nosso lugar definitivo é no plano espiritual como espírito. É lá que é a nossa pátria definitiva, a nossa morada definitiva. Quando a gente reencarna no plano físico, é uma viagem temporária, uma morada temporária. E nós precisamos reencarnar no plano físico para que a gente possa galgar, né? Subir degraus aí no nosso processo evolutivo. Sem corpo físico, a gente não evolui da maneira que precisa evoluir. Nós precisamos passar pelo corpo físico várias vezes. Então, se a gente tem essa certeza, primeiro, se a gente tem esse conhecimento e tem fé nesse conhecimento, acredita, porque ter fé é acreditar, a gente acredita nesse conhecimento, a gente passa a viver sob um ponto de vista diferente. A gente entende que cada momento que nós passamos é temporário. Então, o nosso maior sofrimento vai passar, sim ou não? A nossa maior alegria vai passar, sim ou não? Sim, porque é tudo temporário. E cada momento desse, seja ele de dificuldade, ou seja ele de extrema alegria, fazem parte dessa morada temporária, dessa reencarnação temporária nossa. Então a gente observa as coisas de uma maneira diferente. Nós não estamos aqui no planeta só para acumular coisas, só para viver tudo que se quer viver. Nós não estamos aqui no planeta para isso. Nós estamos aqui para evoluir. Estamos aqui para melhorar moralmente. Quando nós temos essa certeza, né, do lar temporário, a gente busca uma melhora moral. Nós podemos melhorar materialmente dizendo, sim ou não? Sim. O dinheiro, a casa, o carro, as viagens, podemos? Sim. Sim, mas a nossa principal melhora, ela precisa ser o quê? Moral, espiritual, emocional, mental. Temos a responsabilidade material? Sim, mas ela é apenas um dos pilares da nossa evolução como pessoas, né, como seres físicos. Tá? Então a gente começa a ver as coisas de uma maneira diferente. E de uma maneira diferente que torna as coisas mais tranquilas de se viver. Não é que vai ficar fácil. Vamos ver quem sabe me falar. Nós estamos num planeta de provas e expiações. A gente veio aqui para ficar sentado de perna para o ar o dia todo numa mansidão olhando o mar? Sim ou não? Não. Provas e expiações. Nós viemos aqui para ter desafios, para viver imprevistos, para ter problemas mesmo, né? Para descascar os pepinos aí da nossa vida. A gente veio para isso. Só que sabendo o objetivo disso, nós enfrentamos essas situações de uma maneira mais serena. Adianta irritar com as coisas, gente? Sim ou não? Adianta revoltar contra Deus quando acontece uma coisa ruim? De jeito nenhum. Então, a gente tendo essa certeza, acreditando nisso, nós vamos enfrentar todas as coisas na nossa vida de uma maneira diferente. E nós vamos ser o quê? Mais felizes. Como ele falou, o bem viver é o quê? Ele está feliz. Mas, Aninha, como que eu vou estar feliz quando eu estou doente? Estou quase morrendo. Eu sei que é passageiro. E eu sei que a doença é para minha evolução. Eu busquei essa doença ou nas outras vidas ou nessa, ou eu mesmo pedi para passar por essa doença. Para que eu possa aprender a lidar com ela e ficar um espírito mais evoluído e um corpo mais evoluído também, né? Então, não adianta ficar triste, não adianta ficar revoltado, só vai atrapalhar. Uma crise financeira, né? Às vezes quando a gente tem um prejuízo financeiro, alguma coisa assim que a gente fica triste para valer, não adianta, né? A gente tem que recomeçar, tem que ver onde que errou, ver o que precisa melhorar e encarar isso como uma oportunidade de evolução. Todos os erros que nós cometemos, todas as situações ruins que nós enfrentamos, elas devem ser utilizadas para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, né? Errar podemos, gente? Sim ou não? Mas persistir no mesmo erro é perda de tempo. Então, se a gente percebe que está errando e que o resultado está sendo sempre o mesmo, vamos ver onde que a gente precisa mudar, tá? É mais fácil mudar do que perceber que precisa mudar. Acreditem nisso. Quando a gente percebe que precisa mudar,
Já é mais de meio caminho andado para a nossa mudança. A maioria das pessoas não mudam, né? Querem mudanças, mas não mudam, porque ainda não descobriram a necessidade da mudança. Porque se a gente percebe a necessidade da mudança, nós colocando disciplina e a gente muda sim. Porque o mudar é evoluir. Ninguém evolui parado fazendo as mesmas coisas. Certo? Tudo tranquilo, ponto de vista temporário? Então, de novo, todos os momentos felizes vão passar. Todos os momentos tristes irão passar. Nós precisamos vivenciar cada um deles e aprender com cada um deles, né? Com gratidão, com alegria, com fé, com coragem. Eu adoro as palavrinhas fé e coragem, porque sem as duas a gente não faz muita coisa, né? Sem fé e sem coragem a gente não faz muita coisa. Aí agora eu vou pular lá para o capítulo 5, que é bem-aventurados os aflitos. Eu vou ler um pedacinho do bem e mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. É uma afirmação do que a gente já falou anteriormente, né? O desencorajamento é uma falta. O que é desencorajamento? É a falta de coragem, né? A falta de coragem é uma falta. Deus vos recusa consolações porque vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, porém só ela não basta. É preciso que esteja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Frequentemente, eles vos disse que não colocava fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Maior será a recompensa quando a aflição não seja penosa, mas essa recompensa é preciso merecê-la, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. Duas palavras que eu vou pegar para a gente destrinchar: resignação e coragem. Coragem no sentido de atitude. Esse parágrafo deixou bem claro. A oração é importante? A prece é importante? Sim ou não? Sim. A prece, conversar com Deus, conversar com os bons espíritos é importante? Sim. Mas só ela basta? Não. Não adianta muito, não vai ser tão eficiente a gente só rezar e não fazer nada. Nós precisamos orar, conversar com Deus, conversar com aquilo que a gente acredita, né? Se é a espiritualidade, se é o santo, cada um tem a sua crença, mas a gente precisa conversar, entrar nessa sintonia, mas a gente precisa agir. Evolução é ação, evolução é transformação, é mudar o que precisa ser mudado e melhorar aquilo que precisa ser melhorado e excluir aquilo que não tem que ficar. Aquilo que está ruim a gente tem que esforçar para ficar, para tirar, né, aliás, das nossas vidas. Aí tem uma palavrinha muito importante no Evangelho: resignação. Tem horas que a gente confunde o significado dessa palavra. Eu vou falar duas situações. A pessoa está sem trabalho, está desempregada. Aí a pessoa está resignada. Ah, Deus, eu entendo que eu estou sem trabalho, porque eu preciso passar por isso e tal. Numa primeira situação, essa pessoa fica em casa, esperando alguém bater na porta, falando que está resignada e rezando para que Deus faça aparecer um trabalho para essa pessoa. É a primeira situação, o que considera uma resignação. A segunda situação, a pessoa está resignada, não está revoltada, está entendendo que precisa passar por aquilo, mas está saindo para buscar trabalho, está fazendo cursos e aprimoramentos para quando aparecer o trabalho ela está mais bem preparada, né? Está melhor para aquela função. O que vocês acham que é a resignação? É essa situação, esperando o trabalho chegar? Ou é essa situação movendo energias para que o trabalho chegue? A primeira ou a segunda? Fazer a nossa parte. A segunda, fazer a nossa parte.
A primeira é conformismo. Conformismo é totalmente diferente de resignação. O conformismo, tá tudo certo, Deus quer assim, eu vou ficar assim, vai vir um milagre, vai acontecer e vai dar tudo certo, vamos orar. Isso seria o conformismo. A resignação, que é a fé raciocinada, eu rezo, eu conecto com Deus, eu acredito, mas eu faço a minha parte. Eu movimento, eu coloco em ação com fé e com coragem. Isso é resignação. Quando o Evangelho fala de resignar, não é cruzar os braços e ficar esperando, não. É fazer a sua parte, a parte de cada um de nós, para que as coisas possam melhorar na nossa evolução, melhorar nas nossas vidas. Sabe aquela pessoa que está doente, precisa começar uma atividade física, precisa alimentar melhor, precisa adquirir um pensamento de saúde, mas fica ali só entupindo de remédio e rezando? Isso é conformismo, não é resignação. Tá bom? Resignar é agir, é fé, é coragem, é bem diferente de conformismo. Tranquilo? Sim? As palavrinhas fé e coragem de novo, né? Fé e coragem está no bem viver em todo momento. Deixa eu achar a terceira. Vamos para a terceira e último item que eu trouxe para a gente. Ainda é no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Gente, é um capítulo maravilhoso, Bem-aventurados os aflitos. A gente entende muita coisa, né, do nosso dia a dia. Para julgar uma coisa, é preciso, pois, ver-lhe as consequências. É assim que, para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, é preciso se transportar além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo sua curta visão, cessa com a vida e encontra sua compensação na vida futura. Vou-vos revelar a infelicidade, os espíritos falando, vou-vos revelar a infelicidade sobre uma nova forma, a infelicidade, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais, com todas as forças das vossas almas equivocadas. A infelicidade é a alegria exagerada, é o prazer sem limite, é a fama, é a agitação vã, é a louca satisfação da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem sobre seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que reclamais ardentemente. Não é forte, gente? Não é forte? O que é que hoje grande parte das pessoas buscam? Fama, né? Aparecer, ser aprovado, riquezas, né? Glórias, pertencer, né? Pertencer a determinado grupo, esbanjar, viver o hoje com todas as, chamam de liberdade, né? Com todas as liberdades possíveis, porque não existe o certo, não existe o errado, isso tudo é relativo. Isso é o que a gente está vendo lá fora, na nossa sociedade. Mas isso não deve ser o que nós temos aqui dentro. Por quê? Nós confiamos em Deus, nós acreditamos em Deus. Nós sabemos que o caminho dele é o caminho do amor. E se a gente quiser evoluir, se a gente quiser ser feliz, nós precisamos conseguir seguir o seu caminho, dentro das nossas possibilidades. E liberdade não é sair por aí fazendo tudo o que quer. Liberdade é dominar a si mesmo. Eu sou uma pessoa livre quando eu me domino, quando eu sei aquilo que me faz bem, quando eu sei aquilo que me faz mal. E quando eu consigo fugir do que me faz mal e estar próximo do que me faz bem. E tá cheio de coisa por aí que na hora é maravilhoso, é uma alegria, é bom demais, é prazer, é êxtase, é alegria, mas que depois é um fracasso, é uma tristeza que só, é doença, é intriga, é infelicidade. A gente vai por esse lado, gente? Isso é liberdade? Toda e qualquer forma de excesso, isso é viver bem? Fazer tudo o que se quer fazer?
Ou viver bem é fazer aquilo que nos faz bem. Que mesmo que seja difícil, seja uma coisa complicada de começar, de disciplinar, de manter, mas que nos faz bem, a gente ter o autodomínio de lutar com fé e com coragem para fazer aquela ação. Né? Isso é viver bem. O fazer tudo o que quer nada mais é do que libertinagem. O dominar a si mesmo, buscando o caminho do bem, dentro da possibilidade de cada um de nós, é a verdadeira liberdade. É viver o hoje como se fosse o nosso último dia, mas viver bem o hoje. Viver próximo de Deus, viver seguindo os seus ensinamentos, né? E não tentando agradar a uma sociedade que muitas vezes está doente. Eu falo muito isso, né? A nossa sociedade, no geral, não total, ela está adoecida. E não é de juízo, ser ajuizado, adaptar a uma sociedade que está doente. Nós precisamos nos curar para que a nossa sociedade seja curada, respeitando cada um. A gente não tem que ir contra nada, a gente não tem que julgar ninguém, a gente não tem que querer transformar ninguém. Nós precisamos o quê? Cuidar de nós mesmos, evoluindo. E evoluir é ação. Evoluir é estar próximo a Deus. Sabe uma coisa que eu tenho conseguido fazer muito? Não é fácil, mas não é impossível. Eu, Ana, né, como testemunho meu, quando eu vou tomar uma decisão, eu geralmente paro um pouco e penso assim, ó, Deus ficaria satisfeito com essa decisão? Porque ele está vendo tudo, né? De Deus a gente não esconde nada. Se eu fizer isso, Deus vai ficar satisfeito comigo? Ou Deus não vai gostar muito disso? Aí eu penso, se for uma coisa que eu acho que Deus não vai gostar, eu tento não fazer. É lógico que nós somos bem perfeitos ainda, né? Mas nós já conseguimos seguir muito bem o caminho de Deus, dentro das nossas possibilidades. E isso é viver bem. Aí, juntando tudo que vocês três me falaram, né? Do lar, do viver feliz, da consciência tranquila, a gente poderia conceituar a felicidade como a igualdade entre o que a gente pensa, o que a gente fala e o que a gente faz. Quando nós pensamos uma coisa, conseguimos falar essa coisa e conseguimos viver essa coisa, nós somos felizes, não somos? Nós somos autênticos. E, gente, acreditem, nós temos que agradar a Deus. É a Deus que nós viemos aqui agradar. A nossa prestação de contas é com Deus. A gente não tem que ser aceito pelos outros, seguir algumas coisas que não são legais para ser aceito, para ter turma, para ter curtido Instagram, para ter nada disso. A gente precisa ter aprovação de Deus nas nossas vidas. E se a gente tiver a aprovação de Deus nas nossas vidas, está tudo certo. Sim, gente? Tranquilo? E ó, só mais uma coisa antes da gente encerrar com a oração. Nós temos 3 situações, eu vou puxar, né, para o meu lado profissional, 3 doenças que estão muito intensas no nosso dia a dia. Depressão, estresse e ansiedade. Quem aqui já nunca ouviu falar dessas 3? Ou às vezes tem as 3 ao mesmo tempo, né? Vamos entender as 3 rapidinho? Aquelas pessoas que vivem de passado, que não resolveram as situações do passado, guarda mágoa, guarda insatisfação, não perdoa a si mesmo, que é dificílimo perdoar nós mesmos, às vezes não perdoa o outro, essa pessoa está lá no passado ainda. Isso se chama depressão. Depressão são histórias mal resolvidas que vêm para o nosso presente mal resolvido e a gente fica preso lá, nossa energia fica presa no passado. E isso é a origem da depressão. Então, depressão é viver de passado. Aquelas pessoas que pensam demais só no futuro, eu vou fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, porque amanhã, porque tal, porque não sei o quê, não sabe nem se o futuro no corpo físico vai chegar, né? Porque a gente não sabe que momento que a gente vai retornar para o plano espiritual, fica pensando só no passado, só no futuro, acumulando bens, preocupa com 1001 coisas, não dorme à noite, pensando em coisas que nem vai acontecer. Então vive no futuro. Isso se chama ansiedade, né? Ansiedade é viver no futuro. E quando a gente vive no presente, sem organizar as coisas, sem ter paz interna, sem ter tranquilidade,
querendo fazer mais do que nós conseguimos, querendo viver tudo de uma vez. É o estresse, tá? Então, viver de passado é depressão. Não saber lidar bem com o presente é estresse. E viver de futuro é ansiedade. Então, se a gente fizer as pazes com o passado, souber viver bem o presente e serenar, ter sabedoria em relação ao futuro, a gente não vai ter nenhuma dessas três. E o Brasil está praticamente nas primeiras posições nos 3 distúrbios, nas 3 patologias. Então vamos cuidar da gente, vamos acolher o nosso passado, vamos enfrentar as nossas mágoas, os nossos perdões, né? Transformar isso em alegria, transformar isso em consciência tranquila, sabendo viver bem o nosso presente, com liberdade, dominando a nós mesmos, para que o nosso futuro seja mais tranquilo. Esse seria um bom conceito de bem viver, não seria? Acolher o passado, aprender com ele, viver bem o presente e esperar com serenidade o futuro, porque nós não sabemos nem se o futuro físico estará para a gente, né? Viver o hoje como se fosse o último dia de nossas vidas, nos aproximando de tudo aquilo que nos faz bem. E eu convivo muito com pessoas no final da vida, né? Quando percebem que o desencarne já está próximo. Sabe qual é o maior arrependimento dessas pessoas? É ter convivido pouco com as pessoas que amam. Não é não ter enriquecido mais, ou não ter viajado para tal lugar, ou não ter comprado isso, não ter comprado aquilo. O maior arrependimento das pessoas em situação de quase morte é não ter convivido como deveria, né? Na quantidade e na qualidade com as pessoas que amamos. Então, não percamos tempo. Vamos conviver bem, com muito amor, com alegria, estar rodeado das pessoas que nós amamos. Certo, gente? Isso é bem viver. Com a consciência tranquila, voltando para os nossos lares com muita alegria. Certo? Ficou bacana? Entendemos direitinho? Dica para casa, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Ele é grandinho, mas dá para ler uma página por dia, até no final do mês já leu o capítulo todo. Quem começou o evangelho no início do ano, igual eu falei, né? Uma página por dia já está quase terminando. Porque o evangelho tem menos de 365 páginas e o ano está voando, né? Então quem começou uma página por dia já está quase nos finalmente do evangelho. Tá certo? Vamos fechar os nossos olhos para agradecer? Fechar os olhos, apoiar os nossos pés no chão, soltar os nossos braços e agradecer muito a Deus, gente, agradecer muito por tudo que somos, por tudo que aprendemos, por tudo que fazemos, agradecer por estarmos aqui reunidos, agradecermos pela nossa consciência de que liberdade é dominar a nós mesmos. E pedir fé, né? Pedir renovação da nossa fé, pedir renovação da nossa coragem, para que nós possamos sair daqui bem mais fortalecidos do que chegamos, colocando todos esses ensinamentos em prática, primeiro com a gente mesmo, depois com as pessoas ao nosso redor, para que possamos ser felizes, estarmos bem, vivermos leves, sermos serenos, sábios, né? Vivermos em paz, com a consciência tranquila. Agradecemos pelos nossos lares, pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, por esta casa espírita e por estarmos aqui reunidos mais uma vez. E que saiamos daqui renovados, voltemos bem e que tenhamos um excelente fim de semana. Gratidão e que assim seja. Boa noite a todos.